Eu gostaria de saber como é que foi o seu começo. Eu sei que você estudou, fez a faculdade de Santa Marcelina, mas como é que você começou a ingressar nessa profissão? Você já, desde criança, você já sonhava em ser professor ou tinha outra profissão que você almejava? Boa pergunta, cara. Essa questão eu falo para os meus alunos que eu sempre gostei de história e geografia. Eu era péssimo em matemática, né? A área de exatas, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, 2005, eu estava no último ano, terceiro ano do ensino médio, né? Lá em Miradouro, na escola Padre Alfredo Cobal, a gente chama de ginásio, né? Quem está assistindo aí lembra dessa palavra do ginásio, a gente usava muito essa palavra. Sim. E aí eu estava lá nos últimos meses, né, novembro, dezembro, e aí veio umas professoras da Faculdade de Santa Marcelina fazia propaganda, né, falando que na época chamava FASME, na época ainda tinha esse nome, e aí eles fizeram a propaganda do curso de letras, que era o cargo-chefe da faculdade, o curso de exatas, e eu levantei a mão e perguntei: vai ter curso de história? Ela falou assim: vai estrear em ano que vem, que era 2006. E aí eu falei assim: tudo bem. Aí cheguei em casa, falei para meus pais, o meu pai falou comigo assim: não, você vai fazer o vestibular lá, e também eu já tinha feito a inscrição para Viçosa. Sim. Na época eu acho que eu passei em Viçosa, mas naquela época, né, 2006, ficava muito caro para ir para Viçosa, né? A gente, pais do interior, né? A gente Sim. queria sair de casa, né? E ficou praticamente o mesmo preço. Aí eu fiz o vestibular em fevereiro e março eu já comecei. Sou da primeira turma de História da Faculdade de Santa Marcelina de Muriaé. Show de bola. Você falou uma coisa bacana aí. Na minha vida, não sei se aconteceu isso com você, mas na minha adolescência eu não tinha muito sonho de faculdade. Era uma coisa mais distante pra gente, entendeu? A gente era mais ensinado a trabalhar, entendeu? Estudar, depois que parar de estudar tinha que arrumar um emprego. A gente não tinha muito sonho de faculdade. Depois que começou esse negócio de ProUni, que veio esses programas do governo que ajudou muito as pessoas a concluírem fazendo a faculdade, que sempre foi sonho, né? E uma coisa bacana no curso de História é que você estuda, é especificado o que você faz, ou você entra estudando tudo? Cara, só voltando um pouco, eu sempre quis, né? Porque eu sempre gostei muito de ler. Eu era daqueles alunos que ajudava os meus amigos em História, Geografia e Biologia, que eu também mandava bem, e era carregado nas áreas de exatas, né? Então eu sempre gostei de ler. Eu lembro que na época eu pegava livro emprestado com os meus professores, né? Do Harry Potter, ficção que eu gosto muito hoje, vamos falar sobre os livros, né? E eu sempre gostei de ler o livro de História. E é uma coisa que eu falo que é dom, por quê? Porque eu trabalhei numa escola onde eu fiz o ensino fundamental 1, que é o primeiro aninho, do primeiro na época era até o quarto ano, né? Sim. E aí, eu por curiosidade peguei a minha ficha de matrícula, né? E um relatório do primeiro aninho estava escrito lá: Ronan, muito falador, né? Professor, né? É muito interessante isso. E um falador não, né? Um aluno muito comunicativo, que estava escrito, né? E gosta muito de fatos atuais e de falar de história. Muito com alguma dificuldade em números, né? Em algumas questões de escrita, né? Mas sempre gostei de história desde pequeno. Então já estava ali no seu DNA. Cara, eu falo que é dom. A minha carteira de trabalho, ela tá lá limpinha, né? Eu trabalhei 1 ano em uma empresa, né? E trabalhei como carteiro também. A gente chama de mote, né? Que é o carteiro contratado quando eu era... Estava no início da faculdade, com 19 até os 21 anos lá, fiz esse trabalho, mas o resto só dei aula, né? E também sou formado em geografia e pós-graduado também nessas áreas. Geografia hoje em dia no Brasil, hoje em dia o pessoal pega muito geografia para poder falar sobre geopolítica. É uma matéria... hoje em dia, com essas questões de guerra, com essas questões de globalização, né? Ela se tornou muito relevante, né? Algo muito necessário que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento, né? Porque a gente vê aí vários
cenários geopolíticos, né, no mundo, e a tendência é que esses cenários eles são muito voláteis, né, eles mudam muito, né, porque na época que eu estudei, na época que os nossos pais estudaram aí, né? Só o nosso amigo ali que é mais novo, né? Praticamente aí tem 19, né? Então ele ainda está estudando, né? O diretor, né? A gente tinha uma história mais tradicionalista, né? Aquela questão de decorar nome de capital, nome de cidades, né? Nome dos países. Você quer ver uma coisa que mudou? Hoje em dia, o aluno sai da escola e não entende o hino nacional. Antigamente, as pessoas têm uma parte do hino nacional, essa que é tocada, que tem uma parte que é cantada. Tem uma letra nela. Na verdade, essa questão, antigamente existia a OSP, né, que fala moral e cívica, né, a questão do patriotismo, que vem, é algo que vem carregado pela ditadura militar, né, que ficou nas escolas. Mas o problema é mais estrutural, né? Nós somos crias, né, nós fomos desenvolvidos de relações de países exploradores subdesenvolvidos, que eles não desenvolvem o patriotismo, eles não desenvolvem a importância da educação. Diferente dos países de primeiro mundo, né, que a gente chama até um termo inusual, mas países desenvolvidos que desenvolvem uma questão de patriotismo. Que chegaram lá através da riqueza de outros países, né? Também, mas a gente chama de colonização de povoamento. Né? Um exemplo, tipo assim, dos Estados Unidos, do Canadá, exemplo da Austrália, as pessoas que foram para lá, elas foram para morar, para fazer um novo lugar. Tanto que, só para finalizar. Fala galera, gostou desse corte? Ó, curte, comenta, compartilha, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Vai lá, curte, comenta aí, vai lá, tem um link aí, hein? Tamo junto.